Olá, sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Verena, o áudio tá bom? Vivi, me ajuda com o áudio, por favor. Deixa eu ver aqui. Espera só. Oi, Nel. Olá, a câmera estava virada. Tudo jóia? Boa noite, gente. Tudo beleza? Então, Vamos lá, né? Vamos começar. vamos lá. Temos 12 pessoas no momento, né? E o nosso tema hoje é sobre planejamento de vida, né? Também de carreira. Nessa pandemia, um tema sugestivo pela psicopedagoga da escola, Nelmara, né? Um tema muito interessante e muito importante para ser abordado, né? Dentro do viés psicopedagógico e também psicológico, né? Dentro da psicologia. Porque dentro desse cenário que a gente está vivenciando, a gente percebe a angústia de muitas pessoas. Não apenas se tratando dos alunos, dos estudantes, seja da escola ou de uma faculdade, mas como um todo, né? Porque a gente percebe, e é algo muito interessante que eu vi um historiador chamado Leandro Carnal falando, que são três fatores que aceleram e modificam o mundo, que são guerra, revoluções e epidemias, né? Muito interessante. E realmente essa epidemia ela vem acelerando grandes mudanças que provavelmente sem ela iria ocorrer futuramente, né? Mas com essa epidemia muitas coisas têm sido modificadas. E é óbvio que pós-pandemia a gente vai ter um mundo também com grandes diferenças, né? Com uma aceleração de modificações enfáticas, né? E a exemplo disso, eu estava até pensando, né, uma coisa mais simples a uma coisa muito mais complexa. Eu acho que todos nós estamos vivenciando essa sensação de incerteza com o futuro, né? Seja de uma viagem que estava programada e foi desprogramada, seja também do São João que estava programado para muitas pessoas, né, que estavam É empolgadas. comum, né? Todo mundo está esperando Isso. esse tempo. Inclusive, muitos alunos falaram, não mexe nas férias do São João, né? Porque muitas pessoas já tinham se planejado para o São João. Seja até mesmo para uma nota do Enem, que a gente sabe que muitos alunos se sentiriam muito mais confiantes se tivesse nas aulas presenciais, né? Então, essa questão da aula EAD acaba deixando essa incerteza. E agora a minha nota do Enem? Até mesmo pessoas que abriram empresas nesse período de epidemia, né? Então, muitas pessoas estão vivenciando essa sensação, essa angústia. E agora o meu futuro? E agora, minha vida que eu planejei para 2020 foi toda modificada, né? Se você quiser Muitas pessoas complementar. estão desesperadas, né, Érica? Porque tudo Sim. que elas planejaram. Você está me ouvindo direitinho? O áudio tá um pouco abafado, mas eu tô ouvindo. Abafado? Isso, tá melhor agora. Tá mais perto. O microfone aqui. Melhorou? Melhorou.
Então, muitas pessoas estão desesperadas porque é como tem algumas pessoas falando, né, só para 2021, porque 2020 não vai render nada, né? Assim, a gente estava esperando acabar o carnaval para começar o ano, como já é de lei aqui na Bahia, a gente costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval, mas praticamente seguida do carnaval a gente tem a pandemia do coronavírus. E como você falou, isso tem modificado o nosso modo de viver, né? A gente tem tido que criar outras formas de fazer tudo, outras formas de trabalhar, de estudar, de comemorar os aniversários, né? A gente tem visto muitas coisas na internet, tem vídeo também entre nós, né, familiares e amigos, formas diferentes, né, de comemorar pequenas coisas. Então, são pequenos gestos mesmo, pequenas coisas, até o ato de ir ao supermercado. A gente teve que modificar. Então, as pessoas ficam se perguntando, mas e agora, né? O que é que eu vou fazer em todo o meu plano de vida, de carreira? Como é que vai ficar? Principalmente nossos alunos do terceiro ano que estão nesse dilema aí com o Enem, né? Mas não só, né? Os próprios pais, familiares, as pessoas têm tido esse questionamento muito forte, porque estão com os filhos em casa, estudando em casa, trabalhando em casa, né? E totalmente diferente da rotina que a gente estava acostumada. Eu hoje mesmo estava reclamando de ter que cozinhar, porque era algo que eu já não fazia há muito tempo. Eu sempre comia na rua. Então agora a gente precisa cozinhar. Não dá mais, né? Não dá para ficar pedindo delivery todo dia e ter também as questões de infecção do vírus. Então a gente precisa estar se reinventando o tempo todo. Então a nossa ideia hoje aqui é dizer que sim, é possível fazer um planejamento, né? Não, a gente não precisa desistir de tudo que a gente sonhou, né? A gente também sabe que isso pode demorar, mas vai acabar, né? E temos que estar pronto para lidar com isso, né? E como você falou, isso tem acelerado muito, né, as modificações que certamente iriam acontecer. Principalmente o fato tecnologia, né? A tecnologia hoje tem nos auxiliado, tem mudado muitas coisas. E a gente, com certeza, estaria mais tecnológico ao longo do tempo. Só que a gente teve que fazer isso num curto tempo, né, de forma mais acelerada. Né? E a gente tem vivido muito essa realidade dentro da escola, né? De como os nossos professores, né, de como nós, como gestores de escola, estamos tendo que nos virar nos 30. Professores hoje são youtubers, né? Isso, os Professores verdadeiros que... digital influencer. Adorei Sim, isso. Né? Nós somos os verdadeiros isso, digital influencers. Por isso que eu parei de isso fugir das mesmo. lives até, quando eu ouvi essa frase. Que eu acredito nisso. Nós, educadores, somos, sim, os verdadeiros digital influencers. Precisamos ter. Nós éramos influenciadores presenciais. Agora nós precisamos ser influenciadores digitais. Digitais. E é uma área que muitas pessoas, acho que todo mundo hoje está digital, né? Até quem não adotava o pagamento, por exemplo, de um boleto pelo Internet Bank, hoje está tendo que adotar, né? Então, antes a aula EAD era uma opção. Hoje em dia, todos nós estamos inseridos. Aqueles que são alunos de faculdade, de escola, todos nós estamos sendo, digamos, obrigados, né? A ter essa experiência com a aula EAD, né? Então, a gente percebe essas modificações. E Exatamente. pode falar, né? Então, né, a gente tinha pensado em falar um pouco também, né, do quanto a ansiedade tem influenciado, né, as pessoas, né, do quanto tudo isso nos deixa ansioso, né, que a gente tem ansiado por algo que a gente não sabe o que vem, né, então quanto essa incerteza nos afeta e de quanto isso pode influenciar nas nossas escolhas, né. Então, pensar a ansiedade em tempos de pandemia é pensar que eu não estou sozinho, né? Todos nós estamos vivendo isso e precisamos redimensioná-la, né? A gente precisa ter o cuidado para não patologizar e não se rotular em relação a isso, né? Mas pensar um pouco, refletir e entender de que isso não é só nós, não só sou eu que tenho sentido isso, é algo generalizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E o fato da gente ter esse mistério do que vai ser e como vai ser
acaba intensificando mesmo a nossa ansiedade, né? Mas o que a gente quer falar mesmo aqui hoje é da importância da gente ser flexível, né? Da importância da gente ter, nesse momento, essa capacidade de se reinventar e de estar flexível às mudanças, né? Nunca foi tão É um necessário quanto cenário, agora. é um cenário que propicia, né? Há uma intensidade intensa, né? Porque há uma angústia de uma incerteza, né? Daquilo que eu planejei, ele acabou com os meus projetos. E agora? Eu não estava preparada para o plano B, né? E a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente acaba catastrofizando o futuro, né? Então, por isso que é importante a gente olhar esse cenário, que é um cenário de crise, mas não apenas os aspectos negativos. Porque se a gente for analisar, não falando apenas de carreira, mas de vida, todo o que essa crise está provocando não são apenas coisas negativas, como a contaminação, os óbitos, mas também as pessoas têm sido muito mais solidárias, né? Tem esse sentimento de pertença com a comunidade, tem ajudado o outro. Muitas coisas boas têm surgido, né? Muitas doações. A solidariedade tem sido coisas positivas que têm surgido com essa crise. Então, mesmo nesse cenário de crise, a gente precisa olhar as possibilidades, né? Isso, e do quanto tem gerado também a nossa criatividade, né? De quanto isso tem potencializado. A gente tem visto grandes ideias, né, durante esse momento. A gente tem visto pessoas que estão investindo muito no delivery, por exemplo, né, que agora está em alta, em todos os serviços que, na verdade, que depende, né, da internet de alguma forma, de como os cursos à distância também estão bombando na internet nesse momento, né, porque as pessoas acabam que, querendo ou não, elas estão tendo mais tempo livre, né, e estão aproveitando esse momento, que é muito importante para focar, né, na aquisição de conhecimento, na educação. Então, quantas pessoas têm investido esse tempo, pessoas que jamais pensaram em fazer algum curso à distância antes, agora estão se dobrando a isso. É importante também a gente pensar em como as coisas se adaptaram, né? Por exemplo, eu como psicóloga aderi a algo que eu não tinha o hábito, que é a psicoterapia online, e como vários outros profissionais também, né? Que a gente jamais imaginou. A telemedicina mesmo era muito pouco desenvolvida no Brasil, e hoje ela está bombando, né? Inclusive para as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma do Covid, né? A gente tem um número, o DISC 155, para você ter esse contato com o médico, para avaliar se você precisa mesmo ou não ir para um hospital. Então, o quanto que isso pode ser inovador, né? E de gerar outras oportunidades. E você falou da solidariedade, eu também lembrei de alguns casos. Por exemplo, eu vi uma matéria essa semana de Goiás que um neto conseguiu alfabetizar o avô, né? E era um sonho dele, o cara era professor, educador, mas ele não tinha tempo. E com essa coisa de estar trabalhando de casa, ele conseguiu, né? Porque em 2 meses a gente está de quarentena, né? Ele conseguiu alfabetizar o avô, que era um sonho dele, mas que ele não conseguia pela falta crônica de tempo que a gente tinha. Então, a gente tem conseguido fazer coisas jamais imaginadas. Isso, ou seja, né, um cenário que era propício ao fracasso, as pessoas têm se reinventado, né? E a reflexão que a gente pode tirar disso é que a gente precisa ressignificar os desafios, que é possível, mesmo que a vida ela lhe dê circunstâncias desafiadoras, é possível você driblar, né? E manter o seu planejamento. Ou reinventá-lo, né? Ou reinventar. A Que grande a partir dica daí de surge você... algo novo. Isso, né? A grande dica de se fazer um planejamento de vida e de carreira é pensá-lo como uma viagem, né? Se eu vou fazer uma viagem, geralmente eu traço qual o caminho, né? Se eu for fazer uma viagem de carro, por exemplo,
eu vou olhar o mapa, eu vou ver aonde eu vou, por que cidades eu vou passar, qual o melhor lugar para eu parar para abastecer, para eu comer. Então, eu vou ver a melhor rota. E nem sempre a melhor rota é a rota mais curta, né? Às vezes a estrada é mais ruim, então não adianta ser mais curta, precisa ser a melhor. Então, a vida também é nesse quesito. A gente também precisa pensar, né, todas essas possibilidades. E aí, quando vem a história da pandemia, da quarentena, que todo mundo tem que se isolar, como é que fica, né? Aquele caminho que eu tinha traçado. Mas se a gente não revisitar, se a gente não revisar esse plano, ele vai ficar estagnado. Então, em algum momento da vida, a gente precisa rever, revisitar, porque sem revisão não há atualização. E a vida muda, vai nos exigindo novas coisas, e a gente precisa ter, alguém falou aí de resiliência, né? A resiliência, a flexibilidade, de acompanhar o movimento da vida também, porque muitas vezes aquilo que a gente menos dá importância é aquilo que a gente mais precisa depois, né? A gente vê muito isso quando a gente está na universidade, por exemplo. Aquela disciplina que a gente não gostava muito, que não dava muita atenção na aula, que não era, nunca vou fazer isso na minha vida, mas quando você sai da graduação, é o primeiro emprego que te aparece. E você não vai ficar desempregada se você tem uma oportunidade. Então, você vai correr atrás do prejuízo se você não deu valor lá na graduação. Então, esse é um movimento de que a vida não dá tudo de bandeja mesmo. A gente precisa estar correndo atrás. Então, com a pandemia é meio que isso também, só que de uma forma mais forçada, obviamente. E para isso, né, Nel, a gente precisa de disciplina. Isso é uma coisa que é essencial para esse planejamento. E a gente tem visto a dificuldade, principalmente de alunos, porque eles têm que gerir o seu estudo, né? Eles precisam acordar cedo, eles precisam se planejar, se organizar, né? Então, essa responsabilidade eles têm sentido na pele. Isso. A gente precisa de disciplina, né? Inclusive para essa autogestão. Né? O que a gente tem vivenciado muito hoje é essa dificuldade de autogerir, seja o trabalho home office, seja a educação à distância. Né? Os nossos alunos, a grande maior dificuldade é essa, de autogerir, né? Tudo que o professor tem dado e que de fato eu estou estudando, eu estou assimilando. Muitas vezes a gente está ali só batendo ponto, né? Fazendo o que tem que fazer, mas a gente não está absorvendo aquilo. E na hora que a gente tem uma avaliação, por exemplo, a gente entra no desespero. A mesma coisa acontece com o trabalho, né? A gente tem uma demanda de compromissos que aí a gente vai ticando, vai fazendo, só que em algum momento algo novo surge, afinal a gente está em um tempo que tudo é novo. Então, uma demanda que não era a minha rotina, né, de antes, e isso se perde e eu não consigo pensar num prazo, refletir sobre aquilo e fazer uma análise suficientemente boa para o meu chefe, né, para a pessoa que está me pedindo. Então, essa autogestão do tempo, né, de como é que eu estou em casa, trabalhando, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa e dando conta do meu filho que tem escola e de tudo isso. Então, a autogestão do tempo, que também está totalmente ligado a planejamento, né? A gente não tem o hábito de se planejar para as coisas. A gente, quando pensa em planejamento, em autogestão, fica pensando na lista de tarefas que tem que ficar ticando e na agenda. E eu não estou falando disso, eu estou falando de algo mesmo interno, né? Da pessoa pensar no que eu preciso fazer hoje, né? Qual a minha demanda de prioridade. E aí já fica uma dica, estabeleça prioridade. Qual é a minha prioridade hoje, né? Qual a minha prioridade durante esse mês, né? O que para mim é mais importante é cuidar da minha saúde, é dar conta do meu filho, é dar conta da minha carreira, é reinventar a minha carreira porque está parada, porque a gente falou de profissões que conseguiram se adequar, né, e se reinventar durante a pandemia. Mas a gente tem profissionais, por exemplo, a galera de teatro, música, enfim, os artistas no geral, que não estão fazendo live, né, porque os grandes famosos estão fazendo live e tem patrocínio para isso, né, mas uma outra galera não tem. Então, eles estão completamente parados e sem saber o que fazer. E a gente sabe que o subsídio do governo não é suficiente.
para manter ninguém durante 3 meses, né? É muito pouco. Então, tem muitas profissões que as pessoas estão realmente, eu preciso fazer outra coisa. Eu já vi que disso não dá para viver nos próximos meses. E agora que eu não sei fazer mais nenhuma outra coisa. Então, é um momento também das pessoas estarem refletindo, né? E buscando outras coisas que elas gostam de fazer. Porque a gente não nasce com apenas uma habilidade. Até porque as habilidades, elas podem ser construídas, né? Elaboradas ao longo do tempo. E é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que eu tenho que me planejar e focar nos estudos, por exemplo, né, administrar o meu tempo para aquilo que é essencial, eu também preciso ter o meu momento de lazer, né, Nel? Que é um fator muito importante. A gente não pode também só focar na questão dos estudos o tempo todo, a gente precisa saber administrar e separar o tempo para tudo, principalmente nesse período que tem sido intenso, principalmente para os pais, para os alunos, para todos nós. Então é importante você separar um momento do seu dia para assistir um filme, manter a Netflix em dia, né? Aquela série que você gosta. É importante você ouvir uma boa música, né? Isso faz parte também de um planejamento eficiente que te dê um resultado, porque você precisa desse momento de lazer. Até para a gente manter a saúde mental, né? Nós estamos impossibilitados de encontrar os amigos, de ver os familiares, né? De fazer festa de aniversário, enfim, de fazer coisas que a gente tinha com hábito de fazer ao shopping. Então, a gente precisa criar outras formas de se divertir, né? De proporcionar entretenimento. E aí, principalmente para as crianças, a gente tem um desafio maior, né? Maior. Desses pais, desses adultos, gerar esse entretenimento de casa e não deixar a criança inteiramente ligada ao celular, ao tablet e à televisão, né? A criança, ela precisa mexer o corpo, ela precisa dessa psicomotricidade, precisa ser trabalhada. Então, de como é possível gerar todo esse entretenimento na minha casa, né? Que não seja apenas Netflix, filmes, né? E a gente pode pensar uma infinidade de coisas, né? E aí, de novo, talvez usar a internet a nosso favor, até para buscar ideias, né? Então, de aprender a tocar um instrumento, de revisitar aqueles jogos de tabuleiro que ninguém brinca lá mais, de riscar o chão de amarelinha, enfim, de cuidar de uma planta. Sabe o que eu descobri? Eu estava lendo uma pesquisa no final de semana passada, de que já tem estudos que mostram que durante a pandemia nós estamos, como é que a matéria dizia assim, o dedo verde, a cultura verde, nós estamos plantando mais, né, Mais. tendo mais plantas em casa, e aí tem explicações científicas para isso, né, de que as pessoas estão tendo mais tempo em casa, têm tido essa necessidade de cuidar de algo, né? E também desse contato com as naturezas, já que a gente não está podendo sair para os parques, para as praças, as pessoas têm sentido a necessidade desse contato com a natureza e as plantas têm sido a saída. Então, as pessoas também têm buscado coisas desse tipo, né? A gente pode aprender muitas coisas novas durante esse período, basta a gente querer, né? Com certeza. Um outro fator também importante dentro do planejamento é a gente analisar, né, as condições atuais. E uma coisa que a gente precisa é no que eu posso melhorar. Isso é muito interessante, porque dentro do processo do planejamento, eu preciso ter essa questão do autoconhecimento. Em que eu posso melhorar para alcançar os meus resultados? Então, isso é de extrema importância e é uma coisa que muitas pessoas acabam não prestando atenção, nem em si mesma. É mais fácil a gente prestar atenção no externo do que no interno. E eu preciso saber sobre as minhas habilidades, sobre as minhas capacidades, até para eu alcançar as minhas metas. A gente precisa criar planos, né, possíveis, né? Quem tem seu planejamento, ele precisa retornar. E quem nunca fez, talvez esse seja o momento, né? E aí vai algumas dicas que a gente já falou aqui. É de traçar um planejamento possível diante das situações atuais, né? E sair um pouco do mimimi,
Não é que a gente vai deixar de reclamar, não é isso. A gente vive num momento não só de crise na saúde pública, mas a gente vive num momento de crise política e econômica. Então, são três crises ao mesmo tempo dentro de um país que já vive em crise. Então, a gente está realmente numa situação muito difícil. Mas a gente são coisas que não dá para resolver. A questão política, eu acho que a gente, econômica, a gente ainda consegue correr atrás. Mas a questão Covid-19, né? Nós, civis, não temos o que fazer além de nos cuidar, de preservar, né, nós mesmos, e assim vamos estar cuidando das outras pessoas também. Então, se eu não tenho o que fazer em relação ao Covid, eu preciso, então, estabelecer o que eu posso fazer, né, diante disso tudo. Porque é aquele velho ditado, que não tem remediado está, não tenho o que fazer. Eu, Neomara, não posso fazer nada em relação ao Covid, além de me cuidar. Então, quais são os pontos que eu posso, nesse momento, estar melhorando, né, para que assim eu consiga ajudar mais pessoas e assim eu consigo... É que eu fico lendo as mensagens e eu me perco no meu raciocínio. Tá melhor o áudio, gente? Tá, Eu vou Léo. tirar esse fone. Eu coloquei o fone porque eu acho que assim vocês podem não pegar o ruído dos meus vizinhos. Melhorou? Não, com o fone tava melhor. Peraí, é porque ainda não desativou aqui. Deixa eu desligar o Bluetooth. É porque às vezes passa um carro do ovo, tem um vizinho gritando. Agora melhorou? Melhorou. Pronto, agora eu vou usar o som do celular. Mas agora, se aparecer algum ruído dos vizinhos, aí eu não posso fazer nada. Então, eu não sei, eu me perdi. Me lembro onde a gente está. Da gente pensar no que é possível fazer, tá? Então, o que eu posso fazer para minha melhora ou para ajudar outras pessoas. Até porque no planejamento a gente tem que analisar as ferramentas que eu tenho, as ferramentas que precisam ser aprimoradas. Tudo isso faz parte de um planejamento. Quais recursos eu tenho para alcançar as minhas metas? O que é que eu consigo fazer, o que é que não dá para fazer diante da real situação, né? Então, é muito importante a gente fazer uma lista de desejos possíveis, né? Porque se a gente fizer uma lista muito grande de coisas ou de desejos que nesse momento é impossível, improvável, a gente só vai ficar frustrado e isso vai deixar a gente mais para baixo ainda. Então, eu preciso ser muito cauteloso e muito realista. Não, isso aqui não dá agora. Né? Viajar para fora do país agora não vai rolar, né? Fazer uma festa de aniversário daqui a 2 semanas também não vai rolar. Então, mas eu posso fazer uma festa de aniversário através de uma live com os meus amigos, né? Como tá rolando vários aí. Eu posso mandar uma mensagem de vídeo para um amigo que está fazendo aniversário hoje, né? Eu posso fazer visitas virtuais a outras cidades do mundo, né? Isso já é possível hoje. Não dá para viajar fisicamente, mas dá para viajar na imaginação e com a realidade virtual que nós temos hoje às nossas mãos. E uma coisa, né, que até você pontuou, é que nesse período a gente acaba tendo menos contato social, né? A gente fica apenas limitado ao contato pessoal com a nossa família, que também é importante, né? Então, isso que você está falando só reforça a importância da gente ter uma rede, né, de pessoas, porque a gente sente falta de estar com uma amiga, de estar com um parente, até mesmo um namorado que não vai ver sempre porque é distante, né? Então, isso é importante. E existem essas ferramentas digitais que hoje facilita isso e reforça essa rede positiva. Porque o ser humano ele é social. Exato, e nós precisamos desse contato social, né? E eu tenho falado muito com as pessoas de que a gente tem usado a palavra distanciamento social. Eu não acho que nós estamos distantes socialmente, muito pelo contrário. Eu acho que isso fez com que a gente se aproximasse, Isso. pelo menos das pessoas que são mais importantes para a gente.
Porque ainda bem nós temos a internet. Eu não consigo nos imaginar sem a internet nesse momento. Eu imagino a pandemia lá da gripe espanhola, que as pessoas não tinham esse recurso. Imagino o quanto elas sofreram e se deprimiram, né? A gente tem isso e a gente tem tido esse contato direto com as pessoas, né? Claro que não é a mesma coisa, Amém. obviamente, né? Eu não estou abraçando as pessoas. Ontem foi aniversário da minha mãe. Eu vi a minha mãe, porque a gente tem se visto, a gente mora próximo, mas eu não abracei a minha mãe. A gente foi todo mundo de máscara, tirou a máscara para comer um pedaço do bolo e tchau, né? E eu fiz um TBT de todos os aniversários dela, a gente sempre agarradinha e esse ano a gente longe com a máscara. Então, a gente precisa, né? Enfim, esse momento é um momento diferente, mas na verdade a gente está tendo um distanciamento de corpos e não um distanciamento social. Eu acho que a gente tem estreitado, inclusive, laços afetivos, né? De estar em contato com pessoas que a gente não falava muito, né? Eu, por exemplo, eu fiz esse movimento com os meus avós, por exemplo. Os meus avós, eles não usam WhatsApp, né? Rede social, enfim. Então, eu não sou muito de ligar para as pessoas. Então, ligava de aniversário a aniversário, Dia das Mães, coisas assim. A gente não tinha muito esse contato. Desde o início da pandemia, eu tenho ligado com uma certa frequência para saber como eles estão, se estão se cuidando, enfim. Então a gente voltou, inclusive, a fazer chamadas de chamada normal, porque o celular servia muito mais para WhatsApp e chamada de vídeo. Vivi falou que ela já está chamando a orquídea dela de filha e que ela tem certeza que muitos talentos, né, de cozinheiros vão sair depois dessa Sim. pandemia. Paz, eu já estou fazendo coisas que eu jamais imaginei fazer na cozinha, tá? E não é algo que eu gosto de fazer. E aqueles Mas, que gostavam de cozinhar estão intensificando mais ainda, estão virando chefe de cozinha. exatamente. A gente tem um professor mesmo aqui, né, que ele ama cozinhar. Então, os stories dele é praticamente cozinhar, né? E a gente ama, porque ele posta lá dica. Ele vira um completo digital influencer. Então, a gente percebe a importância, porque isso acaba trazendo muito mais vida, muito mais significado e acaba se descobrindo, né? Em coisas. Quantas pessoas hoje já mudaram de profissão, começaram com uma fisioterapia e mudaram para uma gastronomia, né? Então, esse é um período também da gente se redescobrir. E eu concordo com você em relação ao distanciamento social, porque a gente está distante de corpos, mas a relação, né, seja da amizade, com a família, a gente tem mantido. E aqui na minha família, por exemplo, tem muitas pessoas que são cristãs. Então, minha tia, por exemplo, e ela é uma pessoa já idosa, coroa, assim, sabe? E ela, tipo, ela faz toda quarta-feira, toda quinta-feira, ela reúne a família, né, virtualmente e faz um culto. E eu percebo que a minha família está muito mais unida do que já era. Então, e esses são laços que reforçam, né, a parentela. Os laços, o fato da gente estar tão preocupado e da gente ter, mesmo que de longe, o receio de perder essas pessoas, né? Porque a gente tem visto isso, né? E a gente sabe que ninguém é imune a nada e que a gente pode sim perder alguém muito próximo de nós, né? Esse é um risco que todos nós corremos. Então, esse receio, mesmo que esteja lá longe, escondidinho no inconsciente de cada um, tem feito com que as pessoas se aproximem Sim. mais, pessoas valorizem mais as conversas, de dizer o eu te amo, que eu tô com saudade de você. O quanto eu tenho dito para as pessoas, gente, eu tô com saudade de vocês, né? Então, até das perturbações, das coisas chatas, a gente sente mesmo saudade. E do quanto também as relações das pessoas que vivem na mesma casa têm mudado. E desse exercício, como está sendo difícil, né? De pessoas que se viam de manhã e de noite e agora estão vivendo 24 horas dentro da mesma casa. E nem sempre é uma relação boa, né? E como se virar diante disso. Isso. Então, são situações também muito complicadas e E que a a gente gente precisa. precisa se reinventar, né? Que a gente convive. E é um momento que a gente até acaba dando uma atenção a uma relação que estava prejudicada e que eu não dava essa atenção. Então Exato. acaba que esse isolamento me força, né, a me reinventar, a olhar para o outro, a olhar a minha relação, como está, o que eu preciso melhorar, quais ferramentas eu vou utilizar para melhorar essa relação. E ao mesmo tempo, né, até aqueles parentes, né, como você falou, avô,
E eu me identifico muito com isso, porque minha avó mora um pouco longe de mim e eu a visito muito pouco. Então a gente acaba fazendo mais videochamada. A minha avó, ela já tem 96 anos, então nada de redes sociais. Mas a minha tia usa, então eu ligo para ela e aí eu peço para falar com minha avó, pronto. E é muito legal porque a minha avó conversa, dá risada, brinca. Então a gente percebe que essa pandemia tem causado possibilidades positivas, né? A gente não pode apenas olhar o que é negativo, mesmo que desconstrua o meu planejamento de vida ou de carreira. Eu preciso focar também no que é bom, né? No que tem surgido de que pode agregar a mim alegria, satisfação. Porque mesmo com toda essa incerteza e mesmo com esse medo iminente, né, do vírus, a gente tem convivido com sentimentos e com gestos muito bonitos, né, muito legais. Tem tido uma onda de coisas, como você falou, de solidariedade, mas também de gestos de carinho, de afeto, de que antes não eram tão comum. Não é que as pessoas não nos amavam antes e agora amam mais, mas é porque nesse momento as coisas estão potencializadas. Então, o que era bom vai ficar melhor ainda. O que era ruim, difícil, mas como você falou, pode ser uma oportunidade de eu melhorar a minha relação com essa pessoa que não estava bem, né? E isso, se a gente pensar muito nos casais, por exemplo, né? Que não estavam bem, né? E estão convivendo o tempo todo juntos. Então, é um momento que pode gerar um divórcio, pode, né? Na China já se Sim. tem esse de que a gente teve na China um aumento Até de aqui divórcio. também, né? Acredito, né? Eu ainda não vi os dados do Brasil, não, mas eu acredito que a gente tem assim. Mas também pode ser um momento da gente tentar rever isso e reconstruir essa relação, inclusive nas relações de mãe e filhos também, de pais e filhos, que a gente sabe que não é fácil, né? E de quantos pais não conhecem os seus filhos direito, né? Que vê os seus filhos de manhã e de noite, E às as vezes chega. crianças agradecem, né? Porque verdade é, né, o que a gente tem uma rotina muito puxada, né? Os pais, principalmente, aqueles que trabalham ao mesmo tempo estudam. Então, a gente dá o nosso melhor ao filho, mas não é aquele tempo que ele precisa mesmo, né? Porque a gente tem uma rotina, a gente precisa pagar conta, a gente precisa manter as coisas, né? Então, eu acredito que as crianças têm sido têm tido muito feliz por isso, porque tem tido muito mais ainda a atenção dos pais. E eu acho muito engraçado porque eu vejo uns pais fazendo umas brincadeiras de labirinto assim em casa e é muito engraçado. Então eu fico imaginando o quanto as crianças estão agradecendo por isso, porque tem os seus pais mais perto, muito mais. E do quanto a gente está vendo o lado bom, mas é bom a gente ponderar também as dificuldades, Sim, né? Do quanto de pai que está em casa desesperado, sem meu saber o Deus, que fazer com as crianças, e com a professora que fica mandando atividade pelo grupo do todo WhatsApp. dia. E os pais Todo só veem os áudios dia, os pais têm áudios engraçadíssimos bombando na internet, dos pais dizendo que não vai ensinar mais nada, de que não que vai não fazer mais aguenta mais, que não é professora. eu vi ontem um áudio de um aluno para a professora, né? Falando que tá muito difícil aprender com a mãe, porque a Pro que tem os Paranauê de ensinar, a minha mãe trabalha no restaurante, ela entende de comida, Pro. Quem entende de me ensinar a ler é você, tá difícil e tal. Então tem vários depoimentos muito legais, mas é isso que você falou, assim, do quanto essas crianças têm sentido a presença desses pais, e do quanto os pais Pais têm têm tem podido sofrido, né? Porque estar nós próximo desses filhos, né? E de rever essa parentalidade que a gente vem terceirizando na nossa sociedade, né? As crianças estão indo para a escola cada vez mais cedo, vendo os pais com muito menos frequência, por conta mesmo da rotina, né? Dessa esteira da têm. vida que a gente vive, de cumprir coisas. Então, e agora a gente está fazendo um movimento inverso, que parece ser um retrocesso, mas não é, né? Não é um retrocesso, a gente não deve ver isso como um retrocesso, mas sim como uma oportunidade de melhorar, como pais, como pessoas, como filhos também, como alunos, como professores. Então, é uma realidade diferente, né? Mas a gente pode sim ser melhor.
né? E também tem o lado ecológico, né? De como a gente tem conseguido melhorar Isso. a emissão de gases poluentes, como os mares estão mais limpos, os rios, a gente já tem vários estudos sobre isso, vários relatos, né? Vários E do fatos, quanto né? a gente vem criando protocolos, né, tratados entre países para diminuir isso, essa emissão de gases e tudo mais, né, desmatamento, e a gente nunca consegue cumprir as metas estabelecidas por esses tratados. E agora, né, a gente automaticamente fez isso no momento que a gente está mais recluso, andando menos de carro, tudo isso. Como Lorena, planejar da melhor forma trabalhar em casa e ajudar na educação do filho? Bom, rotina. As pessoas acham que isso é chato, mas não é. Eu preciso estabelecer rotina, eu preciso gerir o meu tempo. Então, eu preciso, inclusive, entrar em acordo com o meu filho. Ó, de tal a tal hora, eu sou todo seu. A gente vai fazer a tarefa, a gente vai brincar. De tal a tal hora, eu vou estar trabalhando. E você vai brincar, vai assistir, a gente dá uma outra atividade para a criança enquanto que ela está fazendo. Seja criança, adolescente, e do quanto a gente pode também estar inserindo a criança dentro dessas atividades domésticas, né? De fazer. Claro que a criança não vai fazer nada perfeito, principalmente se ela não fazia nada disso antes. Mas as crianças elas podem estar ajudando a secar a louça, guardar a louça, a forrar uma cama, né? A dobrar as suas próprias roupas. Enfim, a gente precisa envolver essas crianças nessas atividades, porque a criança não fica parada. Então, a gente precisa dar comando, né, de atividades para elas fazerem e fazer acordos muito bem claros com essas crianças e adolescentes de que hora os pais vão poder estar disponível e qual não. fala para Vivi. Como posso fortalecer minha paciência? Vivi, a melhor forma de você lapidar essa paciência, meu amor, é com os desafios. Não tem como você não passar, né, por desafios e não aprimorar sua paciência. Então, a gente é dessa forma, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, impaciente, você vai ter várias situações onde sua paciência vai ser provada. E acho que é nesse momento onde a gente consegue, às vezes, administrar. Eu acho que o amor também é um grande segredo, né? Sim, Então, quando faltar a paciência, eu vou surtar, vou enlouquecer, respira, lembra do quanto você ama a pessoa que está te dando sua paciência, ou se for o trabalho, lembra do quanto é importante para você esse trabalho. Então, respira e não pira, né? Para um minuto, sai de cena, né? Vai lá, grita com o travesseiro, né? Tem uma pessoa que eu atendo, um adolescente que eu atendo, que eu falei para a mãe dela comprar um saco de porrada, né? A gente precisa eliminar nossos sentimentos, a gente precisa colocar para fora essas energias negativas, né? Mas a gente não pode colocar essas energias negativas nas outras boa. pessoas, principalmente em crianças. Então, tô com vontade de bater no meu filho, de gritar com o meu filho, vai lá no saco de pancada, né? Dá até para fazer em casa com areia e tal, pendurar no quintal, na varanda, não sei. Né? Ou aqueles bonecos bobo que a gente bate e volta, né? Eu tenho sugerido isso para algumas mães, né, de crianças e adolescentes no consultório, porque a criança precisa, né, de liberar essa energia. Ela não está podendo correr, ela não está podendo gritar, não tem parquinho, não está podendo descer para o playground do prédio, enfim. E eu tenho ouvido feedback de que todo mundo na casa está usando tanto o saco de areia quanto o boneco bobo, que está tendo briga em casa de quem que vai usar naquele momento, porque todo mundo está com essas energias presas. Então, a gente precisa liberar de alguma forma. Então, já que não é para descontar nos outros, vamos descontar de outra forma. A minha dificuldade é na hora de ensinar meu filho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler. Ui, eu virei minha câmera. Por mais que eu tente fazer comida à noite, organizar minha casa à noite para poder deixar a manhã e a tarde livre para ensinar a ele. Porque assim eu também tenho meu segundo filho, ele tem apenas 2 aninhos e não entende, fica mais difícil para ensinar o assunto para depois fazer as atividades. O seu filho, pelo que eu entendi, ele é pequeno e você tem um outro menor ainda, né? Então, eu acho que o segredo é esse, de tentar
montar uma rotina. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tem uma criança tão pequena que acaba demandando mais, né? E de você conversar muito com seu filho, né? O outro que tá indo para a escola, que tá precisando de sua ajuda nas atividades, de que ele vai ter horário, de que você só pode ajudar ele naquele horário, que depois ele pode brincar. E uma outra dica muito importante com as crianças menores, né? É tornar esse momento de atividade um momento divertido, né? As crianças menores, elas precisam aprender através da brincadeira. Então, se isso se tornar muito chato ou muito trabalhoso, realmente as crianças não vão querer fazer essa atividade, aí vai ter pirraça, enfim. Vai fazendo aos poucos. Se tem muito assunto, muito dever, vai diluindo de alguma forma. Eu acho que as escolas, nesse momento, estão muito flexíveis e estão entendendo que os pais estão numa realidade diferente, né? E os prazos estão muito mais alongados, muito mais flexíveis. Então, de novo, se tá difícil, respira, volta, reflete, pensa no que é que você pode melhorar e ajustar. E às vezes não é nem muito assunto. É o assunto que o professor ele está acostumado a passar em sala, mas como é a mãe que não está com esse costume, não é professora, aí acaba mesmo demandando. Aí dá essa sensação de que é muito assunto. Já temos É, quanto tempo de live? Que diz que em eu uma acho hora ela cai. eu acho que a gente tem mais ou menos uns 10 minutos ainda. Eu queria trazer uma citação que eu separei, né, de um autor que eu gosto muito. O nome dele é Jorge Falrbis. Ele é um psicanalista, né? E tem um texto dele que ele diz que para ser feliz, né, para um momento de felicidade, a gente tem que suportar a sensação de quebra de identidade que fatalmente ocorre, né? Razão que explica que para alcançar a felicidade é necessário uma boa dose de ousadia e coragem, e não se medir pela expectativa do que esperam de você. Felicidade é suportar o inesperado. Eu achei isso tão forte nesse momento. Eu já tinha lido isso várias vezes, né? Mas quando eu reli isso essa semana, eu fiquei, nossa, o quanto a gente tem tido que ser corajoso, o quanto a gente tem enfrentado medos e desafios, né? De estar nas redes sociais, mostrando o rosto, fazendo live, dos professores estar resistindo a essa ferramenta que antes era muito difícil para eles e que agora eles estão sendo obrigados a, né? De como isso tem influenciado, de como a gente tem tido que ser ousado, inovar, para a gente conseguir continuar na esteira da sociedade que hoje está nos exigindo outra coisa, né? Então, e do quanto isso é muito importante, porque o que ele diz pra gente é que é no momento de dificuldade, né, de que eu entendo um rompimento da minha identidade, que talvez eu tenha uma crise existencial de que eu não sou, não sei bem quem eu sou, né? Que nesses momentos difíceis a gente se questiona isso, então a gente se questiona a carreira que escolheu, o lugar que mora, a pessoa com quem vive, enfim, a gente se questiona várias coisas, mas é nesse momento, né, que a gente vai gerar, né, um momento possível de conquistas e de elaborações que se a gente estivesse bem, né, naquele limiar, né, contínuo de bem-estar, não diria de felicidade, mas de bem-estar, nós não geraríamos essa elaboração. Então, quanto esse momento tem sido propício para as pessoas olharem mais para si, né, se autoconhecerem, né, de refletir em quais são seus desejos, suas prioridades, suas maiores demandas. Então, como tem sido realmente um momento propício para a gente repensar o que é que me faz feliz, né? Então, eu acho que a pergunta, a gente começa com uma pergunta, né, a live de como fica meu planejamento de vida diante da pandemia e como é que fica a minha felicidade nisso, né? O que é que me faz feliz? A gente precisa se questionar isso, porque a verdade é que muitas pessoas não sabem o que faz, né? O que é que faz dela feliz, quais são os seus reais objetivos de vida. Tava simplesmente só batendo ponto todos os dias, batendo ponto na vida, tá, gente? Não no trabalho. E do quanto isso
vem para fazer a gente se tocar. Ei, olha aí para você mesmo, né? E o que eu realmente eu quero para mim, né? Não o que as pessoas esperam de mim. Eu achei interessante essa questão de medir a expectativa que os outros esperam que eu seja, porque é uma grande realidade no meio dos adolescentes, principalmente aqueles que são terceiro ano, né? Há uma grande pressão da sociedade, Enem, Universidade Federal, estadual, então a gente sente essa pressão, né? E a gente já foi estudante, passou pelo ensino médio, sabe muito bem o que é isso. Chega no segundo ano, as pessoas perguntam, e aí, quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer teatro. Ah, mas teatro, faz direito, faz medicina. A gente sente essa pressão, porque as pessoas, ela acaba criando uma expectativa sobre o outro, né? Principalmente quando é na família. Então, é um momento para se pensar, né? E medir, mensurar, tá? Minha mãe quer que eu seja isso, mas o que é que eu quero? Vamos ponderar, né? Vamos ver o que realmente eu quero. É um E a momento gente para Isso mesmo, Érica. E também de não ficar se comparando. Fulaninha tá fazendo 2 cursos por semana, tá lendo 10 livros em um mês. Eu não consigo fazer nada, eu normalmente estou assistindo minhas aulas online, né? Mas você não é fulana, né? O seu histórico de vida é outro, a sua rotina de vida é outra, né? A gente tem... Ontem eu atendi uma mãe que são 3 filhas. E ela falando de como as filhas mais velhas, que são adolescentes, têm ajudado, têm sido parceira nela, que está trabalhando em home office e tem uma irmã menor. Do quanto as meninas mais velhas estão cuidando das menores, estão administrando suas aulas, né, os seus próprios estudos e estão ajudando a mãe, inclusive com o trabalho dela, né, de home office. Então, a gente tem realidades completamente diferentes. A minha casa, a minha rotina, a minha família, né? O meu trabalho é diferente do seu, embora a gente trabalhe no mesmo lugar, mas a gente tem funções diferentes. E eu não posso estar me comparando com outra pessoa. Então, a gente precisa, sim, estar o tempo todo olhando para o que eu posso fazer de melhor para mim, no que eu consigo melhorar. Mas não porque eu preciso ser melhor do que o fulano, né? Essa parte que não é necessária de causar inveja ao outro, que é um hábito muito humano, né? Da grama do vizinho ser sempre mais verde e de você querer estar sempre no alvo, né? De que as pessoas sempre se sintam, de alguma forma, querer ser como você, e não necessariamente. Aí eu E posso é, ser muito bom em uma coisa e você em outra, e a gente se complementa. Então a gente precisa fugir um pouco disso, principalmente nesse momento. e aí, Nel, quando a gente vive em função da expectativa do outro, a gente acaba agindo conforme a expectativa do outro, né? Fazendo aquilo que o outro ele espera. E aí surge a frustração, porque eu acabei fazendo algo que o outro esperava, né? E por isso que é importante essa questão do autoconhecimento. O que é que eu quero para mim? Porque a partir disso eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou ter o resultado que eu espero, né? Então, por isso, muitas vezes a gente percebe, e no meu período de graduação, a gente começou com 60 alunos, e de repente 10, 20 alunos vão saindo, e a gente vai sabendo que eles migraram para um outro curso, né? Por conta dessa falta de autoconhecimento. E às vezes eu escolho a psicologia porque é um boom de carreira, então vamos para essa graduação. Então é importante os estudantes pensarem isso, se tratando de planejamento de carreira, né? O que é que eu quero? Por que eu quero estudar medicina? Ah, porque ganha bem? Tá, tudo bem, isso pode ser uma motivação para você, mas não é apenas isso, né? E aí, Nel, eu queria até finalizar falando um pouco sobre o mercado de trabalho, brevemente, porque quando a gente fala de planejamento de carreira, automaticamente está associado ao mercado de trabalho, né? E uma coisa que é muito importante a gente analisar é o mercado de trabalho, porque se o mundo está sofrendo modificações, o mercado de trabalho também ele vai sofrer modificações, né? Então, é importante a gente estar atento ao mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho está se movimentando? Qual a exigência desse mercado de trabalho? Antigamente não tinha uma exigência tão grande no currículo de um curso de informática. Hoje a gente percebe isso muito exigente, né? A capacitação tem sido uma exigência em relação ao mercado de trabalho. É. Oi? Desculpa, eu não A ouvi, né? formação continuada também, Sim, né?
Com certeza, porque às vezes a gente acha, ah, me graduei, pronto, estou preparada para ter o melhor emprego, o sucesso da vida. Não, eu preciso da continuidade numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, tudo isso vai diferenciando, né? Então é importante a gente estar acompanhando como é que esse mercado de trabalho vai se movimentar daqui para frente. E a gente já está vendo muitas modificações, né? Como você mesmo falou, o e-commerce, ele tem tido um boom, né, no mercado de trabalho. Muitas pessoas têm se reinventado e têm gerado renda a partir das redes sociais, da tecnologia, né, de informação. Então, é importante também para essas pessoas, ou estudantes ou não, estar analisando o mercado de trabalho. Porque se a gente for analisar, Nel, muitas profissões que outrora existiam, hoje não existem. E muitas profissões novas surgiram e muitas profissões novas estão a surgir, né? Antigamente, eu acho muito interessante que o professor ele me falou que antigamente existia o despertador humano. As pessoas iam lá em determinado horário com uma vara, né? E batia na janela para acordar as pessoas para irem trabalhar. Hoje em dia não existe mais isso porque temos um despertador. Antes tinha uma telefonista, para você falar com alguém, você tinha que ter essa mediação de uma telefonista, né? Antigamente tinha acendedor de poste, na época que o poste ele não era luz elétrica, né? E hoje nós não vemos. E o que é que temos hoje de novidade? Temos os influencers digital, que já é uma profissão. Temos gerentes de marketing. Então, é importante a gente estar atualizado a como o mercado de trabalho está se movimentando, o que ele está exigindo, porque isso faz parte de um planejamento de carreira, isso faz parte do meu planejamento de vida. Porque o ser humano, ele é social e o social envolve também o trabalho. O trabalho tem uma carga de importância muito grande para o ser humano. Se sentir útil, né? Se sentir útil é muito importante para nós, seres humanos. Eu preciso ser útil, eu preciso servir a uma sociedade para que isso me dê prazer. Então, gente, para finalizar, queria agradecer a participação de todos, a Érica, ao FIP pelo convite, né? Dizer que foi muito bom a gente estar tendo esses momentos para refletir, para pensar. Eu acho que a principal mensagem da nossa live hoje é de que se autoconheça, né? Conheça você mesmo, conheça os seus desejos, as suas vontades e trace suas metas a partir disso. Crie metas, planeje, né? Veja o que é possível fazer e no que você pode melhorar como pessoa, como profissional nesse momento, o que é possível fazer. Então, revisite aquilo que você construiu de planejamento, né? E corra atrás do que dá para fazer, né? Então, usem as tecnologias, a internet para isso, né? Sucesso para todo mundo. Obrigada, Érica, né? Foi muito bom estar com você também virtualmente, né? E vamos lá. Em breve teremos mais lives com outros assuntos, com outras pessoas, né? Eu acho que isso tem ajudado muito na construção de conhecimento nesse momento. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Um abraço. E se cuidem, tá? Por favor. Obrigada. Tchau. Tchau. Salva, hein? Vamos lá. Pera aí. Eu apertei aqui cancelar, encerrar. Apareceu aqui encerrar a vida. Cadê Viviane? Viviane, auxilia aí. Isso mesmo, Vivi. Resiliência, flexibilidade. Reinvenção, criatividade, são palavras-chave. Ressignificar, gente. Muito importante. Eu vou encerrar o vídeo. Será que vai aparecer alguma coisa? Depois deve aparecer para você salvar. Eu também não sei como é que salva não, mas deve ser assim. Beijo, Nel. Tchau, galera. Tchau.